Uma das maiores mineradoras da China compra minas de ouro no Brasil, localizadas em Minas Gerais, Maranhão e Bahia, por mais de US$ 1 bilhão. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber, que traz mais informações. Com o aval das respectivas agências reguladoras, o negócio pode ser concluído ainda no primeiro trimestre de 2026. Vamos então dar boa tarde aqui ao nosso correspondente internacional, já está aqui conosco no telão, Ivan Kleber. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você e a toda a nossa audiência que nos acompanha na tarde desta terça-feira aqui no Jornal da Revista Oeste, segunda edição. Isso mesmo, o mundo dos negócios recebeu essa notícia na manhã desta segunda-feira, está repercutindo muito internacionalmente, Geisiane, esta confirmação, então, da venda aí, da operação da Equinox nessas três regiões, nesses três estados que você bem trouxe, Maranhão, Minas e Bahia, um negócio envolvendo aproximadamente US$ 1 bilhão para extração de ouro, não é? Essa, como você disse, tem aprovação aí das agências, mas eu pergunto se tem aprovação da população brasileira, que acredito que aqui no chat, né, estamos representados, inclusive as pessoas podem deixar os comentários aí na seção do chat, né, sobre essa venda dessa mina, ou seja, aqui o discurso de soberania, aparentemente ele não entrou muito na negociação, não é mesmo? E isso também, Geisiane, escancara muito a falta de um planejamento de país mesmo, de Brasil, porque esse ouro precisa ser explorado por uma das maiores mineradoras da China, porque esse ouro não pode ser explorado pelo Brasil, para o Brasil e pelos brasileiros, né? Agora, a gente também precisa acrescentar uma informação extremamente importante em um contexto geopolítico. A China, há muitos anos, vem comprando ouro. Eles estão estocando ouro, não só porque o ouro praticamente dobrou o preço recentemente, mas por questões geopolíticas. Há quem acredite que em algum momento a China possa se aproveitar de alguma situação e tentar aí a invasão de Taiwan. E por isso as reservas de ouro, justamente para um eventual período de guerra. Ninguém está dizendo aqui que a China eventualmente invadirá Taiwan em 2026 ou 2027, mas existe essa leitura de que a China está realmente buscando aumentar suas reservas de ouro, visando a possibilidade de um conflito. Agora, não é só no Brasil que a China vem realizando essas operações, e a gente está acompanhando também isso na África. Agora, trazendo, como eu disse no começo da nossa reportagem aqui para o Brasil, falta um plano de país, mas acima de tudo, notícias como essa escancaram que a questão relacionada à soberania, parece que a palavra soberania agora sumiu um pouco do vocabulário da comunicação do governo, não é? Por que será? Mas aqui também a gente vê uma clara hipocrisia daqueles que falam tanto dessa palavra soberania, vendo literalmente as nossas riquezas sendo levadas para fora do Brasil sem o devido debate, o devido conhecimento do público. Nós estamos trazendo aqui essa informação na Oeste, isso também foi publicado na revista Oeste, para o conhecimento do público, né? E quantos outros negócios como esse estão sendo celebrados, né? Quer dizer, a gente tem a informação dessa compra aí, dessa mineradora chinesa, mas quem me garante que daqui um mês ou dois, Gisiane, não estaremos aqui de novo analisando a compra de minas como essa, de novo, por outra empresa chinesa, ou quem sabe até mesmo pela mesma, né? Eu não tenho informações de bastidor sobre uma outra negociação, mas isso possivelmente pode acontecer. Antes, a doutora Fabi falava justamente da questão de infraestrutura no Brasil, e o que ela disse é real. O agronegócio sofre muito, justamente por conta da falta de infraestrutura no país. A indústria também sofre. E como a gente observa aqui, também a questão, tudo faz parte de um plano maior, um plano de pensar o Brasil, né, de pensar grande, de ser uma grande nação, né, não só no tamanho geográfico, mas também com capacidade de defender os seus interesses e o interesse da sua população. E aí, quando a gente pega todas essas informações que a gente trouxe, somada ao fato dessas minas sendo vendidas, a gente vê realmente o quão o Brasil ele está à mercê dos outros países nesse jogo geopolítico que a gente vem acompanhando desde 2020, Geisiane.
Ivan Kleber, eu vou trazer aqui os nossos analistas. Serrão, nós estamos com o nosso querido Ivan Kleber. Sua pergunta. Grande Ivan Kleber, é mais uma prova de que o Brasil é aquela rica colônia de exploração mantida artificialmente na miséria pelos poderes globalitários. Agora, como esse tipo de notícia repercute aí nos Estados Unidos, na Europa, pelo mundo, já que o que estamos vendo é um crescimento do predomínio econômico chinês sobre o Brasil, né? E, curiosamente, isso acontece, são as notícias pós-Magnitsky, né? O Brasil teria negociado alguma coisa que seria boa para a América, America First, mas a gente está vendo aqui que, em relação aos chineses, a América está em segundo lugar, ou, se bobear, em terceiro, porque os chineses estão tendo clara vantagem, porque eles já estão consolidados na relação econômica com o Brasil. Como é que está sendo essa repercussão aí fora? Olá, Serrão, sempre uma alegria estar aqui com você na Oeste, e repercute justamente nesse sentido. Notícias como essa mostram o tamanho da influência, do impacto da China dentro do Brasil, Serrão, e como vai ser difícil essa missão aí, que aparentemente o presidente Trump dos Estados Unidos tomou para si, não é, de separar o Brasil da China. Curiosamente, como você bem disse, a notícia da venda dessa mina de ouro, dessas minas, né, são 3, ela vem na segunda-feira, 2 dias depois da revogação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, que aparentemente pode ser uma estratégia da administração Trump para afastar o Brasil da China. Obviamente que esse negócio da mina, dessas minas, né, ela foi iniciada há alguns meses, também não é que eles começaram a negociar na sexta para bater o martelo na segunda. Agora, com certeza, a nível de comunicação, isso não pega bem, até mesmo em modo geral, para o governo Trump. Tem uma outra questão importante, Serrão, que é a seguinte: eu, para me preparar aqui para essa pauta, né, e trazer as informações, eu estava acompanhando algumas análises na China, ou seja, de mídias que são ligadas de alguma maneira ao Partido Comunista Chinês, onde o analista que eles trouxeram ali dizia que o Brasil ainda é um campo a ser explorado, é um oceano azul, ou seja, ainda tem muito espaço para a China se aproveitar e explorar ainda mais através de negócios, né, a palavra explorar eles tentam evitar, né, mas é a capacidade de fechar negócios, fechar acordos, né, com o Brasil. A gente estava falando antes da questão do agronegócio, mas a questão de minérios não pode ser deixada de lado. Tanto uma quanto a outra são extremamente importantes. O agronegócio precisa ser pensado como uma questão geopolítica. Diariamente, milhões de pessoas mundo afora, não só no Brasil, mundo afora, se alimentam, né, graças ao esforço do agronegócio brasileiro, e também a questão relacionadas a minérios, não só as famosas terras raras, aí que a gente ouve falar tanto no noticiário nos últimos tempos, mas também de de metais preciosos, como o ouro esse que a gente está vendo ir para a China, Serrão. Geisiane, eu devolvo para você. Fabi Barroso, sua pergunta ao Ivan Kleber. Ivan, prazer em recebê-lo. Também vou deixar de registro histórico que o que você trouxe para nós está no artigo 176 da Constituição Federal, que diz, né, que minérios não se pode colocar ele em xeque, ainda mais sem o debate público, porque impacta o quê? A soberania, mas a verdadeira, e o futuro, né? Então, realmente, essas vendas aí todas são irregulares do ponto de vista da Constituição. O problema é que a Constituição não está valendo muito. Mas eu queria voltar nesse assunto em relação ao próprio Trump, porque o que a gente tem aqui, de um lado, é a especulação do que o Trump teria negociado com o governo Lula, entre elas terras raras, que é diferente, né? São aqueles minérios lá, que é difícil fazer a separação, diferente desse, que é ouro. E a gente tem meramente especulação. Você enxerga que até o próprio Trump, com outras atitudes dele, até em relação à China em outros países, ele está indo para um modelo de governo que tem aqueles poderosos que mandam no mundo, então a soberania ela fica, né, relativizada, não tem fronteiras. O que importa é manter este grupo que governa o mundo, e se existe, né, são os mais ricos, no controle de todas as coisas, e aí a China seria somente um pretexto.
Olá, doutora Fabi, sempre uma alegria também estar aqui com você na Oeste. Muito bom trazer esse artigo da Constituição. Eu confesso que não lembrava do número do artigo e foi importante trazer isso para a nossa audiência. Olha, eu confesso aqui para você, doutora Fabi, que eu estou debruçado sobre a estratégia do presidente Trump. A gente, há vários dias, semanas, a gente tratou, inclusive, do novo Plano Nacional de Segurança, né, estratégica, no programa de Leste a Oeste, na última sexta-feira. E aqui mesmo na revista Oeste, né, o meu colega Bernardo Kister, o Flávio Morgensen e a Ana Paula Henkel. E é impressionante como a gente não vê a mesma semelhança para os demais países da América do Sul em relação ao Brasil. E o Brasil é justamente o país onde a gente vê uma presença, melhor dizendo, uma influência da China mais forte, inclusive até do que na Venezuela, por exemplo. Embora na Venezuela a gente tenha tudo muito explícito, no Brasil são justamente acordos como esse, que a gente fica sabendo depois que bateram o martelo, né, é que mostram o tamanho dessa influência. Então, nesse contexto todo, doutora Fabi, realmente não é tão simples a gente explicar que a geopolítica não é linear e como o governo Trump, nesses últimos tempos, ele praticamente separou o Brasil dos demais países da América do Sul, né, com exceção da Guiana, ali das Guianas e do Suriname, e aparentemente é uma estratégia completamente diferente. Eu acredito, doutora Fabi, que o fator terras raras não tenha sido o preponderante para essa questão, envolvendo a Lei Magnitsky e tudo mais, e todas essas negociações. Eu acredito que existem outros fatores. A reportagem da revista Oeste do começo do mês de dezembro, inclusive, abordou questões relacionadas ao combate ao narcotráfico, entre outros pontos ali, da matéria dos nossos colegas aqui, o Salgueiro e o Caute, não é? Mas eu ainda acredito que a gente não tenha todos os elementos claros na mesa para a gente entender qual possa ter sido os fatores preponderantes aí dessa negociação. Agora, a gente, ainda dentro dessa pauta dessa mina de ouro, a gente vê como de fato as coisas não são lineares, né? A Equinox Gold aí, ela tem um programa bem woke, bem com agendas assim, bem da esquerda mais radical. A nossa direção gentilmente disponibiliza aí as imagens na tela. Eu não sei se os chineses levaram isso em consideração. A gente sabe que essas agendas woke não são tão bem aceitas assim lá na China, né? Mas muito provavelmente o que eles vão fazer, para a alegria do Serrão aqui, vou citar o Serrão de novo, a agenda woke fica no Brasil e o ouro vai para a China. Aí sim, desculpem eu ter que falar isso, mas literalmente é um negócio da China para eles e para a gente já não é tão um negócio da China assim, né? Geisiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.